Paz e bem, irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que possamos, a partir deste momento, aos que se sentirem à vontade, que fechemos os nossos olhos, para que busquemos dar por iniciadas as atividades desta segunda-feira à noite, que com a ajuda de Deus, de Jesus, de Maria, da cúpula espiritual aqui no núcleo kardecista 21 de abril, no bairro do Baronesa, em Osasco, possamos receber o melhor no campo das intuições, na cúpula espiritual, como também nos atendimentos que receberemos nos passes. E sim, gratos sairemos daqui, porque com certeza absoluta o melhor poderá ser nos proporcionado dentro do método que cada um de nós vamos construindo. Assim sendo, vamos dando por iniciadas as atividades desta noite e que passemos a partir deste momento trabalhar com mais uma temática do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Pode sim? Pode. Então, assim, uma boa noite, caríssimos irmãos e irmãs. É com grande alegria que aqui estamos de retorno ao bairro do Baronesa, no 21 de abril, para que busquemos com mais uma lição do Evangelho de Jesus, sempre atrelada à nossa querida codificação kardeciana, buscarmos raciocinar acerca dos nossos desafios existenciais. Neste momento ao qual estamos encarnados, século XXI, terceiro milênio, e com certeza absoluta, nesta temática, de tantas outras que aqui a casa já trabalhou em nosso benefício, buscaremos sim, com uma compreensão mais ampla, sairemos melhores do que quando aqui adentramos. Hoje vou convidar caríssimos para que estudemos mais um tema, a convite da casa de uma das obras da codificação kardeciana, que aliás é uma das que mais nós trabalhamos nas casas espíritas, conhecidas por nós como a terceira obra desta mesma codificação do Pentateuco kardeciano, intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo. Ela foi publicada assim em sua primeira edição lá nos idos de abril de 1864. É uma obra, caríssimos, constante de 28 capítulos, sendo este motivo uma coletânea de preces espíritas, construídas pelo codificador da doutrina, o professor Allan Kardec, e os demais capítulos e itens do 1º ao 27º. Em cada início de capítulo nós temos ali as pesquisas de Allan Kardec e dos demais médicos que com ele trabalhou. E sempre como feixe de cada um desses capítulos, nós adentramos as instruções dos Espíritos, que nos dão e proporcionaram a Allan Kardec lá no século XIX uma visão mais ampla por meio do que pode até hoje ser nos revelado do mundo espiritual para com o nosso mundo, que é o material. Assim sendo, vamos trabalhar com o capítulo 5. E o item é o item 25, destas mesmas instruções dos Espíritos. Não traremos propriamente os ensinamentos de Allan Kardec, mas dos Espíritos, porque é o item 25, intitulado A Melancolia. E esse capítulo, caríssimos, capítulo 5, ele faz parte das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque todos nós somos aflitos, direto e diretamente, em estrutura física ou em estrutura moral, em estrutura psíquica, porque estamos lapidando-nos ainda em campo evolutivo. Então, lógico, ora iremos escorregar, ora iremos recompor-nos, e está tudo certo, faz parte do estágio evolutivo do orbe. Final de provas e expiações ainda, transição planetária. É o que mais nós ouvimos nas temáticas espíritas, seja por meio de assistindo palestras, por meio das redes sociais ou por meio das leituras que empreendamos nas obras já publicadas, materializadas em nosso orbe. Então, ficarmos a este convite a princípio do que estes irmãos espirituais, nas instruções dos Espíritos, podem contribuir acerca desta melancolia tão ainda presente na humanidade. E isso é normal, caríssimos. Por quê?
Quantas decepções, frustrações, derrotas, ainda que transitórias, todos nós as temos ao longo de uma vida. Então, em alguns momentos, sim, ficaremos cabisbaixos, melancólicos, depressivos, ficaremos desesperançados ou desesperançosos de dias melhores. Mas isso é um defeito nosso como ser humano. Não deveríamos nós, humanidade, estarmos nos tornando como tal. Por quê? Afirmam os irmãos espirituais que as vicissitudes que nós passamos ao longo de uma encarnação, muitas das vezes somos nós mesmos que as pedimos, conscientes de, no pretérito, em encarnações anteriores, temos feito muito mal para algumas pessoas, até mesmo para coletividades, e neste presente agora, nessa atual encarnação, precisemos as ressarcivas, as concluídas de vez de nossas vidas, para que no futuro, a posteriori, não tenhamos que as repetivas, reincidivas. Então, dentro dessa proposta de que devamos expandir as nossas consciências acerca do estudo e, consequentemente, do bem agir no dia a dia, da porta para fora, não só do baronês e dos ossos, mas aonde quer que nós estejamos, é o grande desafio que faz-nos pessoas melhores, conscientes e concisas do que aquilo que nós estejamos aprendendo, nós os coloquemos e desenvolvamos em prática na nossa simplicidade, humildade, dentro de nossas possibilidades, limitações. Não é só o que nós acompanhamos, caríssimos, independentemente de quem aqui à frente venha trazer uma temática. O conteúdo que é transcendente é o conteúdo que desafiar-nos a sermos melhores no dia a dia. Então vamos evitar de externarmos em menor, mediano ou maior grau algumas atitudes que ainda nós venhamos a tê-las nesta atual encarnação para com o mundo, dessas mazelas que acabei de citar, mas que precisamos trabalhá-las. E assim, o que tiver que reverberarmos e sermos espelhos ao mundo, sejam belezas, alegria, disposição de bem servir e dizer apenas e tão somente a nós mesmos: eu estou sendo o artífice, o construtor, o agente da nova terra, do mundo de regeneração que eu quero que concretize nesse ordem para mim e para todos os que estejam ao meu redor, para estes que estão vindo agora por meio da reencarnação, os nossos descendentes. É um tema bem amplo que sim desafiar-nos a buscarmos uma compreensão mais ampla acerca do que este capítulo 5 e item 25 quer nos trazer nesta noite de segunda. Às vezes, caríssimos, a tristeza pode trazer aperto em nossos corações e por isso poderá achar-nos com a vida amarga em nosso dia a dia. Por que então nós temos esta melancolia? Porque é natural que muitas vezes nós nos contaminemos com o que o mundo despeja-nos aos nossos ouvidos e olhos, pelos meios de comunicação, pelas ações ainda tão precárias dos seres em ausência de evolução intelectual, como também de moral, as duas asas que nós levamos a lapidar-nos por meio das sucessivas reencarnações. Mas, como um ponto de interrogação aqui este tópico, e também há pouco falei em outras palavras, não devemos nos contaminar, tampouco empreender em nossa consciência o que uma ou mais pessoas, até mesmo uma humanidade, que há de ser em prejuízo apenas e tão somente deles mesmos. Nós temos que ser os agentes modificadores. Independentemente se o homem há de passar para o mundo de regeneração, acreditamos que sim, por tudo que está acontecendo, pela enxertia, inclusive, de espíritos mais evoluídos neste ordem, a pedido do meigo Rabi da Galileia. O mais importante é que cumpramos com a nossa tarefa existencial, dia após dia, porque assim realocarmos onde quer que nós queremos. Por quê? Estaremos sendo úteis na construção do bem, da caridade e da fraternidade. E como nós já temos a certeza que Deus é justo, assim poderemos habitar outras moradas da casa do Pai,
com frequências morais e energéticas mais evoluídas em comparação ao nosso atual orbe, que é o planeta Terra. Então, mais importante do que achar o que há de acontecer ou não com a evolução deste orbe, onde tantos dos bilhões, trilhões, quadrilhões que existam nesta galáxia, o importante é dizermos: eu faço de tudo para melhorar-me, quero fazer também para o meu semelhante. Então eu estou fazendo aquilo que o menino Rabi afirmou-me e afirmou-nos há pouco mais de 2000 anos, que é dando que se recebe, que devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Somente este aspecto dar-nos aos alicerces transcendentes para que saibamos o que queremos para nós mesmos. Felicidade ou infelicidade? Atos, pensamentos e ações benévolas ou malévolas, por nossa vigilância, por não sabermos estar orando e vigiando como assim nós deveríamos já estarmos nos portando, empreendendo a reforma íntima. Foi um ponto de interrogação. Aqui estamos trazendo alguns pontos com a ajuda dos mentores e dos que me acompanham nesta atual encarnação. É fácil para isso? Ah, como é difícil! Como é difícil! Mas os Espíritos afirmam: nós pedimos para reencarnar neste momento ímpar da humanidade. Afirmam eles que atualmente existem pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados. Mas também afirmam eles que existe o dobro na encarnação no mundo espiritual buscando voltar. É uma fila interminável. Assim sendo, olha que oportunidade ímpar nós estamos tendo de ascensão. Então, bem-aventurados somos nós que temos o véu do esquecimento quando em espírito reencarnamos em um orbe e não temos acesso às mazelas que teríamos as cometido em séculos e milênios anteriores, porque assim, apenas então somente no presente, no hoje, no agora, faremos pessoas melhores, com esforços que devemos empreender de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato, dando apenas então somente satisfação a quem a nossa consciência e consequentemente a isso que é o que faz o elo com a nossa consciência, os nossos mentores que estão 24 horas por dia ao nosso lado, em estado de vigília, como principalmente agora, com os olhos abertos, mas daqui a algumas horas no mundo espiritual, quando estivermos em desdobramento espiritual e o corpo físico do lar, então recompõe as suas energias para que encare um novo desafio no dia posterior reencarnatório. Cada novo dia é uma nova reencarnação, porque se cada novo dia é uma nova oportunidade de melhorarmos em excelsitude, ou seja, em benesses que faça com que eu e o meu semelhante tornem-se melhor, é uma nova reencarnação, ainda que em um mesmo corpo físico. Ah, bem-aventurados são os que assim estejam portando-se, que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e principalmente o que? Mãos de agir, onde quer que nós estejamos. Pontos iniciais que estamos tendo aqui de entendimento acerca de buscarmos eliminarmos gradativamente essa melancolia interior espiritual que nós ainda as estejamos alimentando pelas mazelas que ocorrem no mundo, guerras, corrupção, mentira, fome e tantas outras mais que nós as conhecemos. Os caríssimos irmãos, vão se recordar que nós estamos trabalhando com as instruções dos Espíritos, que é o item 25 do capítulo 5. Assim sendo, temos um irmão espiritual que identificou-se em sua mensagem. Por exemplo, François de Geneve, ele vai nos dizer o seguinte, caríssimos, lá na cidade de Bordeaux, neste mesmo item 25, que a melancolia ocorre porque o espírito aspira por liberdade e por felicidade, mas na Terra podemos libertar-nos, podemos ser felizes de forma integral. E por estar encarnado, nós neste momento, por exemplo, sentimos como em uma prisão e assim esgotamos em esforços para que devamos sair deste estado, mas poucos assim ainda conseguem. Por quê? Porque poucos têm a expansão de consciência como nós estamos buscando ter no Espiritismo.
na certeza da eternidade da alma, das sucessivas reencarnações, da pluralidade dos mundos habitados. Se fôssemos pontuar em termos de porcentagem em todo o nosso orbe, sequer daria 20% nem isso de seres despertos, atualmente encarnados, desse tríplice aspecto. Ter a certeza de ser um espírito eterno estando no corpo de tantos outros que já teve e tantos outros que ainda haverá de ter por meio das sucessivas encarnações, da lei das sucessivas encarnações e da pluralidade dos mundos habitados. Então, sim, é natural, como nós vemos aqui, como os François de Geneve vinha aqui nos afirmar, a liberdade que tanto aspiramos, a felicidade que está tão longe ainda deste orbe, e como não conseguimos nos libertar e, consequentemente, também não sermos felizes como nós gostaríamos, como nós divisaríamos, o que acontece? Esse feixe, o que ele acaba nos dizer, vem essas sensações negativas que nos deprimem, que nos deixam chateados, desesperançosos. Mas não assim hajamos, não assim pensemos, porque não nos importa o que o mundo faça ou deixe de fazer, importa o que eu busque fazer de baixo para cima e de dentro para fora. Dentro de nossas possibilidades, limitações, mas conscientes de que o pouco para Deus é muito. E a multiplicação de pensamentos e atos praticados ao longo de uma encarnação sermos assim duplicadas as benesses desde que nós as empreendamos e esforcemos para tanto. É o que há de nos desafiar a sermos pessoas cada dia melhores dentro desta proposta do capítulo 5 e item 25 que nós começamos a estudar. Assim, nobres irmãos e irmãs, entramos em um estado de desânimo e não nos sentimos fortes o suficiente para encararmos os desafios da vida. O que este tópico vem nos dizer, nos afirmar, está ou não está dentro de tudo que buscamos de compreensão nestes momentos iniciais. Então, cabe apenas então somente buscarmos a nossa renovação. Se força para isso nós não as tenhamos humildade de pedir ajuda. O que não falta é instituições que possam nos dar o aporte necessário no campo moral, no campo psicológico, psiquiátrico, no campo do suprimento de materiais, de estudos de atividades sociais. Sim, mas temos que ter humildade e simplicidade e abandonarmos também a arrogância, a vaidade, prepotência, egoísmo que tanto ainda a humanidade exacerba em seus pensamentos e atos que venham ser prejudiciais a posteriori a estas mesmas pessoas. É o que nós estamos buscando entender até o presente momento. Todos os homens buscam uma vida melhor. Quem que não quer ter uma vida melhor no campo moral, no campo intelectual, no campo de recursos pecuniários, para que cumpramos com a nossa obrigação reencarnatória? Nós vivemos em um mundo de provas e expiações. E isto representa que a felicidade real não é mesmo deste mundo até o presente momento. Esta obra é do meio do século XIX. Estamos no século XXI e temos a certeza absoluta que sim, a felicidade ainda não é deste mundo em sua integralidade. Temos momentos de felicidade, mas que não são permanentes. Venham em conta do que estamos falando até agora. São momentos, são passageiros. Já dizia Celina, a mensageira direta de Maria de Nazaré, a Chico Xavier, certa vez, quando Chico ali reclamava de suas dores, principalmente a doença que ele tinha no olho e outras mais. Vinha Celina dizer: Maria pede para te dizer, Chico, que tudo passa. Assim sendo, para nós também há de passar. Tudo é transitório neste universo. Nada fica estagnado. Então, que saibamos suportar as nossas mazelas por nós mesmos, as construídas em encarnações pretéritas, assumindo uma postura de seres conscientes de que cabe-nos desenvolver, entender para que
melhoremos, reconstruamos e sejamos pessoas melhores aonde quer que nós estejamos. Sim, conhecemos a escala evolutiva dos homens constante nesta obra, capítulo 3 e item 4. Um dos primitivos já passamos, caríssimos. Estamos no final de provas e expiações. Nos fundamentar agora para o mundo de regeneração. Um dia também atingiremos os mundos ditosos ou felizes. E, enfim, o último nível de estágio evolutivo, que são os mundos celestes e divinos. São 5 categorias de estágios evolutivos em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. Estamos buscando chegar no meio dessa escala ascensional dos homens. Já temos a certeza que assim estamos nos portando? Já temos a certeza que retornaremos por meio da reencarnação daqui a algumas décadas ou séculos? Ninguém tem essa certeza. Porque podemos estar sendo os melhores seres do mundo no nosso dia a dia, nos 7 dias da semana, mas e o passado? Então, é essa consciência que nós temos que ter. Esforcemos o máximo possível, porque o passado cobrava-nos consciencialmente o máximo de benesses que as construímos manhã, tarde e noite, e por que não dizer nas madrugadas, estudando, trabalhando, sendo útil. E os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando agora pelas redes sociais e ouvindo esse barulho, hoje o Brasil ganhou no Japão, então é natural que esteja tendo pancadão aqui ao redor de Osasco ou onde quer que nós estejamos, porque senão vão achar que nós estamos aqui com esse som, né, querido irmão? E não, nós não estamos. Mas o povo está feliz. O importante é que estejamos felizes, né? Até quando nós não sabemos, mas vamos continuar com a nossa temática junto com os pancadões que aqui estão ao redor da nossa casa espírita. Sim, caríssimos, que essa escala evolutiva do capítulo 3 e item 4 dessa obra forneçamos os alicerces conscienciais de que dias melhores virão desde que os construamos na nossa pequenez, simplicidade, mas conscientes do bem agir e de ser útil a quem quer que esteja ao nosso redor em qualquer época da humanidade. Sempre gosto de trazer também, caríssimos, uma ou mais perguntas atreladas ao tema que nós estejamos trabalhando, da primeira obra da codificação kardeciana, sim, o Livro dos Espíritos, desde lá dos idos de 18 de abril de 1857, sua primeira edição. Caríssimos, a pergunta que vem ao encontro da nossa temática está próximo do final dessa obra, já que, a depender do tradutor, são 1.018 ou 1.019 perguntas e respectivas respostas. Mas vamos trazer a pergunta de número 902, onde Allan Kardec vai fazer o seguinte questionamento à falange do Espírito da Verdade, dizendo: é repreensível cobiçar a riqueza com o desejo de praticar o bem? Uma boa pergunta. O que respondem os Espíritos? O sentimento há de ser louvável, sem dúvida, quando seja puro do nosso coração espiritual. Mas esse desejo é sempre bastante desinteressado. Nós sabemos que não, caríssimos, nem sempre em sua integralidade durante toda uma encarnação. E isso assim o seria se fôssemos seres já muito evoluídos, moral e intelectualmente. Então, lógico que, ainda que indiretamente, não são sempre desinteressados. Mas continuam os Espíritos, porque foi um ponto de interrogação que a família do Espírito da Verdade colocamos em nossas consciências. Ainda continuamos na resposta dizendo: não trará oculta uma segunda intenção pessoal que beneficie-nos a nós e aos que estejam ao nosso redor? Por exemplo, em nosso ambiente familiar, temos a resposta em nossas consciências. A primeira pessoa a quem se deseja fazer o bem não será muitas vezes a nós mesmos. Caríssimos, não enganaremos a nossa consciência ao voltarmos para o mundo espiritual. Então, contentemos-nos e sejamos gratos com o que nós temos. Se não formos ricos de recursos pecuniários e bens materiais nesta encarnação, trabalhemos com o que nós temos, porque Deus, a fonte criadora, sabe o que é melhor para nós, para que nós lá possamos nos lapidar nesta oportunidade reencarnatória e não reincidamos em erros no passado, que muito mais recursos tivemos pecuniários, bens materiais, mas que fizemos o quê? Mais pensamos em nós do que no coletivo, no todo, nos mais necessitados, como aqui. Esses irmãos espirituais estão nos convidando a lembrarmos de que quanto erramos nas reencarnações
pretéritas vêm no encontro desta temática. Assim, para alçar mundos mais evoluídos, cada um de nós, que sejam mais felizes, tem que ser necessário que progridamos moral e intelectualmente. E para isso precisamos resgatar as nossas dívidas deste passado que eu já falei aqui algumas vezes. Termos mais paciência, resignação, trabalharmos no bem e praticarmos o que? A caridade. Disse Paulo de Tarso que ele viesse a falar todas as línguas dos homens, por que não dizer até mesmo do universo, se não tiver ações do bem, na caridade, na fraternidade, em ser útil aos mais necessitados, nada ele seria, nem ele, nem toda a humanidade por meio das sucessivas reencarnações. Não temos dúvidas a respeito disto. Assim, nenhum sofrimento é para sempre. Lembra que eu falei que Celina assim falou para Chico, ao pedido de Maria de Nazaré? Chico, tudo passa. E se comparado à eternidade, são de curta duração essas mazelas, esses empecilhos que devemos sofrer, construídos por nós mesmos em encarnações pretéritas, porque Deus não castiga nem Jesus, nem Maria, nem José, nem a cúpula espiritual dessa casa, nem os nossos individuais, mas nós já nos castigamos muitos, nós já estacionamos muito em reencarnações anteriores, séculos e milênios anteriores. A Terra, caríssimos, era para estar muito mais avançada em moral e intelectualidade, mas escorregamos muitas vezes no egoísmo, uma das maiores chacras da humanidade, que nesta mesma obra os irmãos espirituais afirmam que ainda o é desta humanidade tão materialista, tão possessiva. Mais nós queremos ter do que o que? Ser. Bem-aventurados são os que estão buscando mais ser no seu dia a dia do que cobiçar o ter, que é transitório, fugidio, passageiro, enquanto às vezes podemos afirmar que também há de ser efêmero. Vamos voltar um pouquinho antes, um pouquinho para trás, ainda em O Livro dos Espíritos, agora com a questão de número 877. O que diz Allan Kardec neste momento? Vai perguntar ele: a necessidade de viver em sociedade acarreta ao homem obrigações particulares? Nós, os espíritas, já temos essa resposta, mas vamos ver o que dizem os espíritos. É óbvio, sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de quem? Destes que estejam ao nosso redor. Não conhecemos esse jargão popular? O meu direito termina quando começa o do meu semelhante? Pois então, aquele que respeitar estes direitos será sempre justo para com Deus, a fonte criadora, para com a sua consciência e, consequentemente, aos seus leitores individuais. Continua eles nos afirmando que no vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. Sim, e até hoje assim é. A vida social dá direitos e, consequentemente, tem que há de dar deveres recíprocos entre os seres em experiência evolutiva. Estes que estão aqui agora, caríssimos, e que nós não enxergamos com os olhos físicos, em maior número sempre nas casas espíritas em atendimento, e que aqui são trazidos pelos enfermeiros, médicos e socorristas, para que também reavaliem-se consciencialmente, para que tracem novos objetivos, para que quando ocuparem novos corpos físicos, feminino ou masculino, isso não importa, possam ser transcendentes em pensamentos e atos praticados, não reincidindo em mazelas do passado e no presente deles serem úteis, como foi André Luiz nas primeiras décadas do século XX, nas primeiras obras mediúnicas de Francisco Cândido Xavier, desvendando-nos o mundo espiritual. Como podemos ser úteis? Estudando, trabalhando. Caríssimos, aonde quer que nós estejamos nas duas dimensões, material e espiritual, podemos ser úteis aos mais necessitados, porque é dando que se recebe, assim afirmamos o Rabi da Galileia. Por isso, nos momentos de dificuldade, preocupação, tristeza e melancolia, seja forte e corajoso para suportá-los. Peça ajuda e orientação a Deus. Não é por isso que nós fazemos a prece, mas não a decorada, caríssimos. Tem que ser a conversa sincera, a petição do que nós almejamos atingir,
pelas dificuldades que estejamos enfrentando, e Deus saberá dizer-nos consciencialmente o que nós podemos receber no tempo dele, não no nosso. É o grande desafio, é a grande ansiedade universal deste orbe, desta querida essência gaia do planeta Terra, que tanto nós ainda passamos. Ansiedade de sempre querer algo a priori, mas não, o tempo não é nosso, é do Pai maior, porque o Pai é que é o maior, conhece tudo que nós fizemos desde quando passamos para o reino nominal. É o grande desafio que aqui faremos. E vamos finalizar, caríssimos, dizendo o seguinte: Deus, com sua infinita bondade, enviará os espíritos amigos, eles já estão ao nosso lado, os nossos mentores individuais, para nos instruir e nos ajudarmos em nossa caminhada. Lembram que eu disse, caríssimos, ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir? O campo intuitivo sempre está inimigo deles para conosco. O telefone toca de lá para cá. E nós, como nós estamos recebendo essas informações, devemos nos questionar. Foi o grande convite, caríssimos, que aqui nós estamos buscando deixar para que levemos da porta para fora do núcleo kardecista, 21 de abril, no bairro Baronesa, na minha cidade natal. Porque sim, sou osasquense, raiz da gema, e assim convidando-nos para que sejamos pessoas melhores, eliminando a cada dia que passa gradativamente esta melancolia do capítulo 5 e 25, que convidou-nos a uma reflexão ativa. Assim sendo, agradecendo a presença de cada um de vós, vou devolver a palavra para a irmã para que faça as vibrações finais. Tenhamos todos um ótimo atendimento nos passes, uma ótima semana e até a próxima oportunidade, se assim Deus, a fonte criadora, permitir.